Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42 em diante será a nossa leitura, mas estamos aqui sempre relembrando o contexto geral, aquilo que temos visto, né? Então, a partir do verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela leitura da Tua Santa Palavra. Te bendizemos, ó Deus, porque a palavra é poderosa e viva, a Tua palavra é eficaz. Ela pode sondar os nossos corações, ela pode escutar as nossas mentes, ela pode ver se há em nós algum caminho mau, ela pode emendar os nossos caminhos e construir, Senhor, uma direção clara para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Pai, revela-nos nessa hora a Tua palavra. Fala a cada coração, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir, de falar, de mostrar a revelação da palavra do Senhor para cada vida aqui presente, e todos nós sejamos edificados sobre a fé que a Tua palavra comunica, ó Deus, a cada um de nós. Nós te pedimos que a Tua direção venha, que a Tua unção venha sobre nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, podem se sentar. Nós temos abraçado aqui o desafio de caminhar com Lucas na jornada narrativa dos primeiros anos da igreja cristã, e temos visto os desafios, né, na vida dos apóstolos, dos discípulos, a partir da ascensão de Jesus. Agora Jesus não estava mais com eles, e nós passamos com eles pelo dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, e vimos ali o fenômeno da glossolalia, do dom de línguas que foi derramado sobre os discípulos. Vimos também como os resultados, né, desse primeiro impacto do derramamento do Espírito trouxe como desdobramento a necessidade do primeiro discurso de Pedro para explicar o ocorrido ali no dia de Pentecostes, à luz do Antigo Testamento, e por fim aprendemos com Pedro também que a presença de Cristo no mundo, a sua morte e a ressurreição de Jesus são elementos que autenticam todas as intervenções de Deus no mundo, né? Porque Cristo é o Amém, Cristo é a conclusão e o início da obra, Cristo é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? E Deus age no mundo com o propósito de salvar, enquanto Cristo é o autor e consumador da salvação, e o Pentecostes se encontra nesse contexto do propósito salvífico de Deus, né? Então, na semana passada, nós nos detivemos ali na porção do texto que narra o resultado da primeira pregação de Pedro, e nós vimos ali milhares de pessoas convertidas a Jesus e foram batizadas por Pedro, após terem se decidido realmente a seguir a Cristo, né? Hoje nós vamos ver como viviam esses novos convertidos
que foram ali somados ao pequeno grupo dos 120, nós vamos ver que lições é possível extrair desse breve período áureo da igreja nascente. Foi um período muito especial que Deus permitiu à igreja no seu primeiro momento de existência, né? Então, nós vimos aí no capítulo 40, no versículo 42, perdão, onde o texto fala a respeito, na primeira parte aí, na primeira parte do versículo, diz que os apóstolos, eles eram os líderes da igreja, e a igreja perseverava na doutrina desses apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Falando um pouquinho sobre essa questão da perseverança na doutrina dos apóstolos, o verbo perseverar é muito importante na Bíblia, e ele acontece muitas vezes no Novo Testamento, porque nessa época, principalmente, havia muitos motivos que certamente poderiam levar aqueles primeiros convertidos ao esclarecimento da fé autêntica, embora este momento ainda não representasse o início das perseguições romanas, mas a fé cristã nascente já corria riscos muito grandes em virtude, primeiro, das várias correntes doutrinárias dentro do próprio judaísmo, e também das religiões pagãs dos romanos, que eram tantas. E havia já da parte dos judeus uma certa inquietação, um certo ciúme de perceber essa espécie de descolamento dos judeus que se convertiam, dos princípios elementares ali da fé judaica, para seguir aquilo que Cristo havia ensinado. E essa questão só iria aumentar a cada dia, o que iria repercutir no final das contas na grande perseguição que vai acontecer nos anos vindouros. Mas a igreja nascente, ela precisava de referenciais sólidos e instrumentos seguros para que eles pudessem caminhar e seguir firmes nessa jornada. E assim, os apóstolos trataram como prioridade o ensino aos novos convertidos. E aqui já não era mais a palavra de salvação, não era aquela mensagem no sentido evangelístico, mas tratava-se daquilo que a gente chama de catequese, ou seja, é aquela palavra que visava ensinar os discípulos o que eles deviam guardar de tudo aquilo que havia sido ensinado pelo Senhor. Porque a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos 12 apóstolos, não foi chamada assim porque ela pertencia aos apóstolos, porque ela foi criada por eles, ou porque eles sugeriram essa doutrina, mas porque na verdade eles eram os porta-vozes dos ensinamentos de Jesus. A eles Jesus deu a grande comissão de ensinarem a palavra conforme ela havia sido revelada a eles pelo Senhor, de maneira clara, de modo que a igreja pudesse ser orientada naquilo que o Senhor havia ensinado aos seus discípulos quando o Senhor partisse. Então nós podemos encontrar um testemunho bem direto sobre isso em uma declaração de Paulo sobre a ordenança da ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, 23, onde Paulo vai dizer: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Ou seja, o ensino dos apóstolos não era uma invenção da mente deles, mas era a transmissão daquilo que eles haviam recebido do próprio Senhor Jesus. E em que consistia essa doutrina? Basicamente, eles falavam da vida, da morte, da ressurreição de Jesus e do significado de tudo isso para a salvação do homem. Essa era basicamente a doutrina dos apóstolos. E quando nós avaliamos essa simplicidade da doutrina dos apóstolos, nós podemos ser tomados num determinado momento da falsa ideia de que o evangelho que os apóstolos ensinavam era muito fácil, mas não era, porque a simplicidade do evangelho é que o torna mais difícil, Hoje, o que se faz para tornar o evangelho mais digerível, mais facilmente aceito pela mente moderna, é
criar em torno do Evangelho elementos estranhos ao Evangelho bíblico para transformar o Evangelho em algo mais light. Mas o Evangelho simples, por ser simples, ele se torna um grande desafio para nós, porque ele não tem a perspectiva de uma rota alternativa. Jesus diz para os seus seguidores: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajuda, espalha. Então, o Evangelho de Cristo é muito simples, muito direto, muito objetivo, mas é o Evangelho da salvação, é o Evangelho da restauração, é o Evangelho que conforta, que consola, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que levanta o homem do seu estado de abatimento, é o Evangelho que restaura famílias, lares, nações, é o Evangelho de poder, irmãos. Basta que para isso, aquele que recebe o Evangelho se submeta a ele e obedeça aquilo que ele ensina. Muito bem, então o texto aí do verso 42 começa afirmando que os primeiros cristãos perseveravam nessa doutrina dos apóstolos. E o verbo perseverar está aqui no particípio, ele sugere no texto a ideia de aderência. Aderência, ou seja, eles aderiam ao ensino de Cristo por meio dos apóstolos. Eles não descolavam do ensino de Cristo por meio dos apóstolos. Eles estavam grudados a este ensino e não permitiam que as suas almas se descolassem deste ensino dos apóstolos, que era o ensino de Cristo. E essa combinação de doutrina reta, simples e sistemática, mais a aderência de mais e mais pessoas a cada dia, serviu de base, de cimento para a fundação do rápido crescimento da igreja e também para a fixação deste ensino dos apóstolos no Evangelho como nós o temos até os dias de hoje. Ou seja, essa igreja nascente foi uma igreja muito bem fundamentada e por isso ela sobrevive até os dias de hoje, porque na vida de cada um daqueles discípulos certamente estava representada a igreja de todos os tempos, a igreja que sobreviveria às perseguições, a igreja que sobreviveria a duas grandes guerras mundiais, a igreja que sobreviveria ao fascismo, ao nazismo, e todos os outros ismos que a história já produziu, e permaneceria firme durante esses 2000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte do versículo vai falar que eles também perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações, E aqui a comunhão, nesse caso, ela deve ser entendida da seguinte forma: o relacionamento de pessoas que envolve um interesse comum. Que interesse era esse? Servir a Deus. O relacionamento de pessoas que envolve um interesse comum, além da participação mútua e engajada. Isso era comunhão, esse era o sentido da palavra comunhão. Todos ali estavam dispostos a cooperar, ou seja, operar junto, fazer junto a obra de Deus. A expressão partir do pão é muito característica de Lucas, e ela faz sempre alusão ao partir do pão eucarístico, ou seja, o pão da ceia do Senhor, e o texto realmente sugere que aqueles primeiros irmãos, eles sentiam grande satisfação de estarem juntos, reunidos em celebração da ceia do Senhor e em longos períodos de oração. E o doutor Russell Shedd, ele chama a atenção para um fato muito interessante. Ele diz que o centro dessa comunhão era o ágape, o amor segundo Deus, o amor conforme Deus, o amor doador, o amor sacrifício, o amor que se rende, o amor que se entrega, o amor que se doa, o amor que se dá. O centro dessa comunhão. Essa igreja era uma igreja extraordinária, era uma igreja que nós podemos chamar de igreja modelo. Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que expressava na sua fé, no seu culto, na sua vida diária, todas as características necessárias
para uma vida de expressão no mundo e uma vida extremamente abençoada por Deus. O versículo 43 vai dizer que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Talvez a melhor composição desse texto fosse a seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, e por isso em cada alma havia temor. Porque essa talvez fosse a melhor composição, porque isso concordaria com Marcos 4,41, onde Jesus está ali fazendo um grande prodígio de aquietar as ondas do mar e a tempestade, e a Bíblia diz que sobreveio grande temor na vida dos discípulos ao ver aquilo que Jesus havia feito. Em Lucas 7,16, na ressurreição do filho da viúva de Naim, também diz que diante daquele milagre todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Então talvez a melhor leitura fosse exatamente essa: muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, e por isso em cada alma havia temor. Mas seja como for, o que nós queremos chamar a atenção aqui é que esse temor não é aquele pavor que imobiliza, mas é um santo temor que certamente vai resultar em uma adoração sincera a Deus. A adoração sincera nasce do temor. Ninguém pode adorar a Deus com sinceridade e com verdade se não teme a Deus, não é? Daniel, quando teve aquele encontro ali às margens de um rio na Babilônia com o anjo do Senhor, a primeira atitude dele foi se prostrar diante do temor que ele teve. Mas aquele anjo que era ali patente alta no exército de Deus disse para ele: não faça isso, porque eu não devo ser adorado. Da mesma forma, João, lá na ilha de Patmos, quando ele teve uma visão também de um anjo que veio revelar algo da parte de Deus ali no Apocalipse, ele também já ia se prostrando para adorar diante do temor que ele sentiu. Mas o anjo disse: não faça isso, porque eu sou teu conservo, adora a Deus. Foi a orientação do anjo. Então, irmãos, a verdadeira adoração, ela é resultado do temor que existe no coração do homem. Por que hoje nós cantamos tanto e adoramos tão pouco? Porque nós nos acostumamos com Deus, nós nos acostumamos com a glória, nós nos acostumamos com o poder, nós nos acostumamos com tudo isso, pelo menos em teoria. Perdemos a perspectiva do temor e por isso adoramos de uma forma muito incipiente, muito superficial. Esse verso pode ser lido em paralelo também com outros textos da Bíblia, onde nós vamos perceber a mesma dinâmica: manifestação do poder, manifestação da glória de Deus e aquele temor que recai sobre a vida daqueles que testemunham a manifestação desse poder. No verso seguinte, 44, 45, nós lemos que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui também é muito interessante, e esse texto pode também ser lido em paralelo com o capítulo 4, 32, 35, que o assunto é o mesmo. E na Bíblia de Jerusalém, nós temos uma orientação muito interessante quanto à compreensão mais abrangente desse conceito de comunhão, desse ponto. Ela vai esclarecer que na compreensão daqueles primeiros crentes, os bens espirituais haviam sido recebidos por eles de modo comum. Eles receberam os bens espirituais em comunhão. Então, se eles receberam os bens espirituais, comungavam dos mesmos bens espirituais, nada mais justo do que também comungarem dos bens materiais. Olha só que coisa bacana. Eles entenderam que se eles juntos foram agraciados por tão grande favor de Deus, ao conceder a eles os bens espirituais, o que seria a partilha dos bens materiais aos necessitados diante dessa graça tão extraordinária de Deus? Em outras palavras, a comunhão original certamente os unia ao Pai, ao Filho e ao Espírito, e os tornava participantes dos bens que vêm de Deus. Isso
foi possível porque Cristo se fez um deles e se fez um com eles. Então, dessa forma, a verdadeira comunhão é aquela que vem do coração, que vem da alma, que deve certamente levar, e levou aqueles primeiros cristãos a imitar o exemplo de Cristo, a buscarem o outro em suas necessidades, a buscarem o outro em suas limitações, a pensarem no outro a partir da comunhão dos bens terrenos também, fossem propriedades, que aqui vai se referir mais às terras que eles possuíam, fossem fazendas ou bens, que dizia respeito a todas as outras coisas que eles pudessem possuir. Agora, é claro, irmãos, que isso não significa que houve ali uma campanha entusiástica para que todos se livrassem dos seus bens materiais em um só tempo. Não, o próprio texto diz que os bens eram repartidos à medida da necessidade. Agora, é certo que havia aqueles que queriam demonstrar o mesmo grau de comprometimento sem que a comunhão fosse algo do seu coração, como o caso de Priscila, de Ananias e Safira, e nós vimos o fim trágico que tiveram, porque quiseram manifestar uma comunhão que não nascia do coração, era uma comunhão boca para fora, era uma comunhão verbal, mas não era uma comunhão que nascia em suas almas. Então, à medida que o Evangelho avançou pela Judéia e a igreja cresceu, parece que essa prática assistencial diminuiu ou se tornou desnecessária, até porque, à medida em que os necessitados eram atendidos, a necessidade ia diminuindo certamente, mas, afinal, nós não vamos ver aqui os tempos mais tardios, relatos semelhantes a estes. No entanto, lá na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar os irmãos da Macedônia sendo movidos pela mesma compaixão e partilhando dos seus bens também com os irmãos de Jerusalém, que naquela ocasião estavam passando necessidade. Então, é uma lição extraordinária que nós aprendemos com esses irmãos. Versos 46 e 47, diariamente perseveravam unânimes no templo, unânimes. As reuniões eram diárias, porque o templo ainda era o local oficial de culto diário ao Senhor. E tudo isso fazia parte, certamente, da herança religiosa dos primeiros cristãos, que eram judeus. Então, aquele hábito de ir ao templo diariamente, oferecer sacrifícios, agora foi trocado pelo hábito diário de ir ao templo, oferecer sacrifícios de louvor a Deus através do culto cristão que eles ali promoviam. Então, em princípio, eles não pretendiam, como cristãos judeus, romper com o judaísmo, e até por isso tiveram ali um tempo de paz no princípio, porque o judaísmo era também protegido pelo Império Romano, e enquanto o cristianismo parecia ser só mais uma seita judaica, tudo estava bem, mas isso iria mudar rapidamente, e logo viriam as perseguições. Então, a partir disso vem a próxima frase do verso: partiam o pão nas suas casas. Isso por duas, isso aqui tem implicações muito importantes para nós, irmãos, e há razões para isso. Partiam o pão nas casas. Essa é a maneira como a Nova Versão Internacional vai traduzir esse texto, e é importante para a gente também perceber aqui essa necessidade de compreensão do texto nesse sentido, porque a versão revista e atualizada diz: partiam o pão de casa em casa. Qual a diferença? Bom, a diferença é que essa frase tem por objetivo mostrar que parte do culto cristão não era celebrado no templo, mas nas casas dos cristãos. E uma segunda razão, porque a expressão de casa em casa dá a impressão de que os cultos aconteciam nas casas de todos os cristãos, numa espécie de escala, mas não era isso que acontecia. Na verdade, o que se vê é que algumas pessoas eram, de alguma forma, designadas para receberem em suas casas a igreja do Senhor reunida. Nós vemos, por exemplo, o caso de Filemão, depois você pode conferir, Filemão, versículo 2, nós vemos o caso de Ninfa de Laodiceia, Colossenses capítulo 4, versículo 15, também vemos o caso mais conhecido de Priscila e Áquila,
que também congregavam em suas casas uma igreja, 1 Coríntios 16, 19. Agora, essa questão do partir o pão é muito importante, porque isso era feito não com pesar, mas o texto diz que eles faziam isso com alegria e singeleza de coração. E essas eram marcas muito distintivas daquela igreja. As refeições comunitárias constituíam o motivo. A singeleza ensejava a alegria. E isso aqui é muito importante, irmãos, de nós percebermos. Veja, eles não precisavam de ter um outro motivo. Não havia necessidade de que um apóstolo famoso fosse pregar naquele dia para que eles tivessem alegria. A alegria deles era motivada pelo simples fato da comunhão uns com os outros. A singeleza ensejava essa alegria. Você sabe por quê? Porque a sofisticação dificulta a alegria. A sofisticação dificulta a alegria. Eu me lembro dos meus primeiros anos de convertido, quando eu ia lá para o sertão de Carangola fazer os cultos. Nós tínhamos uma caixa de som Fran. Quem se lembra da Fran aqui sabe que é baixa renda. Era baixa renda. Mas foi o que o dinheiro deu para comprar. Um microfone e um violão com aqueles captadores antigos que às vezes funcionavam. E a gente descia aquele abismo praticamente para fazer culto lá embaixo. Muitas pessoas acolheram a palavra de salvação. Víamos milagres, sinais, prodígios da parte de Deus. Simplicidade, singeleza, não havia sofisticação. A sofisticação dificulta a alegria. Ela exige cada vez mais, e aí ser alegre se torna cada vez mais difícil. O culto primitivo era simples, irmãos. As vidas dos crentes eram simples, por isso eles eram alegres. Para eles a vida era muito simples, não precisava de muitas coisas. Alguns séculos à frente essa alegria se perderia. Por quê? Porque uma simples refeição comunal já não representaria tanto para eles. Porque a singeleza agora teria de dar lugar à rigorosa sofisticação para receber o imperador no culto e aqueles honrados cidadãos da corte. Então agora, muita gente que falava não pode falar mais, muita gente que testemunhava não podia mais testemunhar, só os clérigos podiam falar. O culto tinha que se revestir de muito cerimonial, e então aquilo que era mais precioso foi se perdendo, a singeleza que propiciava a alegria. A palavra-chave desses primeiros tempos seria partilha, porque tudo era partilhado, enfim. A palavra era partilhada, o temor era partilhado, o pão era partilhado, as orações eram partilhadas, os bens eram partilhados. Isso porque eles estavam juntos. Versículo 44, já lemos, fala sobre isso. E essa seria uma comunidade, um modelo por todas essas razões. Agora, tudo isso, irmão, só poderia desaguar na mais singela e sonora expressão de louvor. É o que diz o verso 47, louvando a Deus. Louvando a Deus. Essa era a vida daqueles irmãos. Louvando a Deus. O louvor vem fácil quando há autêntica vida com Deus. O louvor vem fácil quando há autêntica vida com Deus. Quando nós temos vida com Deus, não conseguimos deixar de orar. Quando temos vida com Deus, nós não conseguimos deixar de louvar. Isso é sintomático, uma coisa. Não há como não ser assim. E essa igreja, por tudo isso, ela contava com a simpatia de todo o povo, diz o texto. Nem podia ser diferente, irmãos, porque por tudo que nós temos visto até aqui, essa igreja só poderia ser uma igreja encantadora. Todo mundo quer participar de uma igreja assim.
uma igreja onde há palavra, onde há poder, onde há oração, onde há amor, onde há singeleza, onde há alegria. Todos querem participar de algo dessa natureza. E a Bíblia ainda diz que Deus acrescentava dia a dia os que haviam de se salvar. E esse é o modelo de crescimento mais efetivo e mais verdadeiro. Por quê? Porque ele é operado diretamente por Deus. Não existem estratégias evangelísticas. Não existem equipamentos sofisticados. O que existe é a operosidade do Espírito convencendo as pessoas lá no seu íntimo. Isso quer dizer que o homem não tem nada a fazer? Isso quer dizer que o homem não deve fazer nada, ele apenas cruza os braços e Deus faz tudo? Não, não é isso que o texto mostra. O que nós vamos observar é um crescimento em 3 sentidos. Primeiro, a igreja cresce verticalmente. Ela cresce na sua relação com Deus. Comunhão, palavra, oração, sacramentos. O segundo sentido, a igreja cresce horizontalmente. Relações interpessoais entre os irmãos, comunhão, unidade, solidariedade, partilha. A igreja cresce verticalmente, a igreja cresce horizontalmente e, como consequência, a igreja cresce exponencialmente, expansivamente, numericamente, porque Deus faz com que o corpo saudável cresça e aumente. Essa é a regra da palavra de Deus. É assim que o Paulo ensina na carta aos Efésios. Todo o corpo bem ajustado e consolidado por toda a junta cresce e produz um aumento em amor. Ou seja, é uma consequência. Deus opera esse crescimento. Não é o homem que faz, é Deus que está realizando. Amém, queridos? Então, aqui agora aplicando essa palavra para nós, trazendo essa realidade para os nossos dias, do que é que nós estamos falando aqui, irmãos? O que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um rio de vida, que nasce na cruz. E ele engrossa à medida em que ele avança para a ressurreição, e ele torna-se caudaloso no dia de Pentecostes. E esse rio vai correndo para o mar, porque todo rio corre para o mar. E em seu caminho ele cresce e ele aumenta de 120 para 3.000 no seu leito e nas suas margens. E o que ele realiza é maravilhoso. Ele traz saúde, ele traz virtude, ele traz amor e ele espalha a graça de Deus. E ele chega ao oceano. O oceano é o próprio Deus, como nós falamos de manhã, porque em Deus é onde tudo desaba. Em Deus é onde tudo desaba. Então, o que nós vamos perceber é que esse rio, ele deve também ser o rio no qual todos nós desejamos participar, tenhamos o desejo de fazer parte disso. E a minha pergunta para você é: você tem almejado participar do fluxo desse rio de vida? Você tem se empenhado para isso? E olha, eu lhe digo que esse rio de Deus ainda corre até os dias de hoje. As coisas mudaram, os tempos mudaram, mas nós ainda dependemos da ação sobrenatural de Deus para ficarmos de pé. Não é fácil, irmão, se manter motivado a participar do fluxo desse rio. Há muitos fatores de distração, de desânimo, de competição. E esse mundo trabalha fortemente para assorear o rio de Deus, produzindo todos os dias novas formas de entulhar o leito desse rio, de desviar o curso desse rio. O mundo não se importa que nós sejamos religiosos, ele até acha bom que nós sejamos religiosos, desde que nós sejamos superficialmente religiosos, desde que nós sejamos formalmente religiosos, ou dizendo de outra forma, desde que nós sejamos religiosos domingueiros, formalistas, que não fazemos das Escrituras uma prática de fé, mas apenas um livro de religião que nós consultamos na hora do aperto.
E se o mundo consegue assorear o rio, se o mundo consegue encher o rio de quinquilharias, de ocupações na vida dos crentes, ocupações intermináveis, se ele consegue fazer isso, a própria fraqueza da carne fará o resto. Os crentes primitivos sabiam disso, por isso eles tinham necessidade de receber a instrução da palavra todos os dias, de estarem juntos todos os dias, de orarem juntos todos os dias, de partilharem a vida todos os dias, porque eles sentiam a necessidade desse sustento, dessa manutenção, para que pudessem ficar de pé. Se o mundo conseguisse desviar o curso do rio, levando os crentes a servirem apenas a si mesmos em nome do serviço a Deus, tudo terminaria neles e não em Deus. Então tudo foi inútil, tudo foi vão, porque tudo isso aponta para esse sistema decaído que nós vivemos, onde os homens buscam a sua própria glória. Não, o curso do rio, ele tem que continuar, ele tem que chegar no seu destino final. Esse destino é Deus. Tudo deve convergir para Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que fizerem, seja por obra, seja por palavra, seja em qualquer situação, que tudo seja feito para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos e irmãs, nós precisamos de referencial sólido e seguro nessa vida. Nós ainda precisamos da doutrina dos apóstolos. Nós ainda precisamos da palavra de Cristo. Nós ainda precisamos dos evangelhos, das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E eu quero dizer para você, olha, onde as escrituras não têm a proeminência, onde o evangelho não está em primeiro lugar, não é colocado como destaque, como palavra de referência para a vida, então tudo está morto. Onde a comunhão perde a importância, a igreja está morrendo. Onde a oração deixa de ser importante, os crentes deixam de ser relevantes. Porque você não tem nenhum poder. Gostaria que você olhasse para o seu vizinho e dissesse para ele: você não tem nenhum poder. O nosso poder procede de Deus. O princípio democrático diz que todo poder procede do povo, mas para nós todo poder procede de Deus e para Deus. O povo não tem nenhum poder. O poder do povo é para o erro. O poder de Deus é para a salvação. Jesus disse que veio buscar e salvar esse povo que pensa que tem o poder, mas está perdido. E a questão, irmãos, é saber onde foi parar o temor. Deus não é mais temido. Será que Deus se tornou para nós um lugar comum? Será que a presença do Todo-Poderoso não nos infunde mais temor? Irmãos, ainda é pecado grave tomar o santo nome do Senhor em vão. Ainda é pecado adorar o outro, senão a Deus somente. Ainda é pecado cobiçar, desonrar os pais, adulterar e matar. Mas a televisão, o cinema e as mídias em geral estão nos convencendo que os mandamentos são coisa superada, são coisa do passado, são coisa velha, coisa de um tempo atrasado. Entende? Nós estamos sendo ensinados que esse Deus é um Deus dos antigos, não é mais um Deus dos tempos modernos. Mas, quanto mais o tempo passa, quanto mais a tecnologia aumenta, mais próximo chega o dia em que esse Deus virá a este mundo para pedir contas de tudo que ele entregou nas mãos dos homens. E nesse tempo, o Deus velho voltará com o mesmo Deus, com grande poder e grande glória. E a Bíblia diz que todo olho verá, que todos se dobrarão diante dele. Não será um velhinho de barbas brancas, mas aquele que vence, que vem vencendo e para vencer, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irmãos, é preciso assumir o controle da TV e da vida. No controle da TV existe um botão chamado desligar.
nós temos que retomar a autoridade sobre ele. Amém, irmãos? Amém. A vida não tem botão de desligar, mas à medida em que nós começamos a tomar o controle da TV nas nossas mãos, à medida em que nós temos a coragem de deixar o celular para dedicar um tempo de consagração da vida a Deus, nós vamos percebendo que a gente pode usar a televisão, a gente pode usar o celular, a gente pode usar a tecnologia sem perder de vista o que é essencial. Porque de nada adianta para nós jogar tudo fora e dizer assim, a partir de amanhã vai ser diferente, enquanto o nosso coração não jogou nada fora. Não adianta. O povo saiu do Egito e ficou peregrinando 40 anos no deserto para que o Egito saísse de dentro do povo. Então o que nós precisamos é pedir a ajuda do Espírito Santo, pedir que Ele faça uma reformulação na nossa prática, no nosso viver diário, para que nós voltemos às Escrituras, ao tempo devocional diário, para que nós voltemos a olhar para o sobrenatural de Deus e recuperemos o temor, aquele temor santo que resulta em adoração a Deus. Isso é o que Deus espera de nós. Deus ainda está procurando aqueles verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é a comunhão para você? É algo que vem do coração? Você ainda vê valor na comunhão? Você tem pensado em algum outro, além de si mesmo? Você tem procurado compartilhar o conceito de comunhão dos bens em algum grau? Há muitas maneiras de ajudar, irmãos. Você pode doar R$50 por mês para muitas instituições sérias que existem por aí, que estão fazendo muito em outros países. Você pode ajudar um missionário, você pode ajudar o seu vizinho, você pode ajudar uma instituição qualquer. Você não precisa ter muito para fazer alguma coisa. Quando a gente começa a partilhar daquilo que a gente tem, a gente começa a perceber, irmãos, aos pouquinhos, que na verdade foi para isso que Deus nos deu, para que a gente possa compartilhar. Isso não faz apenas bem à alma, isso ajuda a gente a refrear os impulsos do nosso ego. Isso ajuda a gente a encontrar um sentido maior para a vida. Entende? A Bíblia nos ensina a ter esse coração generoso, esse coração que partilha, que compartilha, que doa, que faz alguma coisa. Quem entende a comunhão como Deus a vê, reflete sobre tudo isso e pondera com seriedade essas coisas. E para concluir, qual a importância do culto para você? Você acha que frequentar a igreja 2 vezes por semana é demais? O culto é celebrado no templo e você tem entendido o templo como seu lar espiritual, como a casa de Deus, onde você se reúne com seus irmãos em comunhão. Eu quero perguntar mais. O templo ele tem sido estendido no seu lar, você tem feito do seu lar também um espaço de adoração a Deus. Você ainda sente alegria em servir ao Senhor? E quanto tem sido difícil para você se entregar no louvor a Deus? Às vezes a gente percebe que algumas pessoas têm dificuldade de se entregar, de se doar. E o nosso louvor às vezes fica tão mecânico, irmãos. Não é? Será que a gente precisa de um pastor animador de auditório? Vamos levantar as mãos, irmão. Deus pousa aí no seu lugar. Essa não é a minha praia. Não é o meu chamado. É claro que a gente precisa sempre procurar motivar as pessoas à medida que a gente possa, e orientar, e alertar, e despertar. Mas isso tem que nascer no coração de cada pessoa. Esse comprometimento com a adoração a Deus. Né? Quando você estiver se preparando no domingo para vir à igreja, procure colocar no teu coração a seguinte motivação: eu agora estou me preparando para adorar a Deus com toda a força do meu coração.
com todo o empenho da minha alma, e eu vou à igreja hoje e vou fazer o meu melhor, como se fosse a última vez que eu vou adorar a Deus nesse mundo. Porque nós não sabemos quando será a última vez. Não é, irmãos? Então, nós temos o dia de hoje para fazermos o nosso melhor. Amém? Amém. Que as lições aprendidas com a igreja primitiva possam ficar gravadas no nosso coração. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra nessa noite, olhando no retrovisor para a igreja primitiva, para os seus ensinamentos. Pai, sabemos que ali não havia uma igreja perfeita, mas vemos tantas virtudes, tantos dons, tantos bens preciosos que o Senhor promoveu na vida daquelas pessoas e através da vida delas. Senhor, há tanto a aprender, por isso precisamos olhar no retrovisor. Nós também queremos olhar para frente, porque não podemos dirigir só no retrovisor, temos que olhar para o que está adiante. E diante de nós há muitos desafios, Senhor. Nós vivemos num mundo cada vez mais secularizado, uma sociedade cada vez mais anticlerical, cada vez uma sociedade, ó Deus, cada vez mais leiga, assumindo uma postura cada vez mais divergente daquilo que a Tua Palavra ensina, divorciada dos princípios do Teu reino. Isso porque, Senhor, o pecado traz muito prazer às pessoas. E certamente elas têm dificuldade de pensar numa vida comprometida com o Senhor, porque sabem que o Evangelho exige o preço a ser pago. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, não deixe que a Tua igreja seja enganada. Não permita que nenhum de nós aqui, Senhor, seja tragado, ó Deus, pelo sistema deste mundo, esse sistema de iniquidade, que cultua o prazer, que cultua a satisfação imediata acima de tudo, que cultua o entretenimento, a diversão, onde não existe mais limite para a admissão de coisas perversas e más, onde o homem já não consegue mais se divertir com coisas singelas, simples, puras, onde ele precisa de perversidade, onde ele precisa de maldade, onde ele precisa, Senhor, de elementos que estão sendo ocultados no meio de conversas de duplo sentido, onde ele precisa se divertir com o mal do outro, onde ele precisa se distrair com a prática da iniquidade, porque do contrário não consegue mais se divertir. Deus, toma a direção dos nossos corações. Deus Santo, guia as nossas mentes para aquele lugar de pureza que o Evangelho tem para aqueles que são teus, Senhor. Purifica, Senhor, as nossas mentes, Pai. Tira, Senhor, dos nossos pensamentos toda inclinação para o erro, para o mal, mesmo que isso nos traga muito prazer. Nessa noite nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos abrir mão desse prazer, para sentir o prazer da Tua presença, para sentir o prazer da comunhão do Teu Espírito, para sentir o prazer da Tua glória sendo derramada sobre nós, Pai querido, porque não há como viver esses dois prazeres ao mesmo tempo. Ou nós negamos o mundo e sentimos prazer no Senhor, ou nós temos prazer no mundo e negamos o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a jamais negar o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a jamais abrirmos mão do comprometimento de ter prazer em Ti, Senhor, de ter prazer na Tua presença, Pai. Assim como o salmista vai dizer muitas vezes no Salmo 119, que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, que o nosso deleite esteja no Senhor.
que a tua palavra para nós seja mais prazerosa do que o mel e o destilar dos favos. E que isso não seja apenas um discurso, mas seja algo que está realmente posto como princípio na nossa alma, nos nossos corações. Pai, dá-nos um coração vigilante, um coração determinado, um coração, ó Deus, comedido, um coração sábio, uma mente lúcida, ó Pai, obstinada no bom sentido, no sentido de perseverar e fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor opera milagres e prodígios ainda hoje. Sabemos que o Senhor pode usar as nossas mãos para curar. Sabemos que o Senhor pode nos usar para levar muitas vidas ao Teu reino. Sabemos que o Senhor pode nos usar com grande poder. Mas sabemos também que isso não tem acontecido porque nós não temos realmente colocado a nossa vida no altar. Nessa noite nos arrependemos, Senhor. Queremos dar um passo atrás e pedir que o Senhor redirecione o nosso caminho, as nossas mentes, os nossos corações, as diretrizes da nossa vida e nos ensine a valorizar mais a comunhão, a valorizar mais a oportunidade de ouvir a Tua palavra, a recuperar o temor santo que nos conduzirá à adoração, a recuperar o amor de estarmos juntos, a alegria de partilharmos do privilégio da vida um com o outro, da comunhão, no partir do pão, nas orações, no partilhar das coisas que temos, para que a necessidade do outro seja atendida. Pai, ajuda-nos a compartilhar essa vida abundante que Jesus tem concedido a cada um de nós, Senhor. Ó Deus, para que nós sejamos uma igreja que possa contar com a simpatia do povo. Infelizmente, Pai, a igreja hoje tem feito de tudo para atrair a simpatia do povo através das estratégias humanas. Mas quando a igreja vive o verdadeiro Evangelho, ela certamente angaria para si a verdadeira simpatia das pessoas. Porque não há como negar o poder e a eficácia de uma igreja que vive para honrar o Senhor com a sua vida. Então, nessa noite, que o Senhor nos conduza de volta a esse caminho dos primeiros tempos, dos primeiros anos. Hoje não temos perseguição, vivemos num país livre, não há nada que nos impeça de te servir com toda a força do nosso coração, com toda a dedicação da nossa alma, a não ser os nossos próprios interesses pessoais. Ajuda-nos, Senhor, a vencer os interesses pessoais daquela pessoa que nós olhamos no espelho todo dia de manhã, para que os teus interesses estejam acima dos interesses dela, e nós possamos nos tornar verdadeiros servos, submissos à tua vontade, e certamente a nossa vida se revestirá de muito mais alegria, satisfação, regozijo e sentido do que nós temos recebido hoje, Pai. Portanto, nós te pedimos, conduz a nossa vida nessa direção, faz que a tua vontade se cumpra em nós. Nós oramos agradecidos a Deus e te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.